Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Danilo, professor de História aqui do Bora. E depois desse show que vocês tiveram na maratona aí, né, e vão continuar tendo durante a tarde, chegou o momento da dica da história, né? Vim trabalhar com vocês alguns pontos que eu acho interessante, que pode aparecer na sua prova no dia de humanas na semana que vem, tá bom? E só quero lembrá-los rapidinho também para Maratona Enem, hein, que nós vamos fazer no Bora. Vamos lá, vamos participar. Essa semana, né, nós vamos trabalhar humanas, linguagens e redação. Na próxima semana, todo o conteúdo para o segundo dia de prova. Beleza? Então, quando eu fiquei pensando o que trazer para vocês nesse dia, né, nessa maratona, o que o Enem pode cobrar nesse ano tão assim turbulento, que pode ter mudanças nas provas de humanas ou não, né? E o que eu pensei? Falei, vou pegar um fato, no caso, não é um fato isolado, mas no dia 2 de maio de 1519, Leonardo da Vinci faleceu. Leonardo da Vinci, ele mesmo, aquele grande pintor, engenheiro, anatomista, sei lá, o cara era tudo durante o Renascimento, né? Falei, então vamos lá, vou pegar o fato dos 500 anos da morte do Leonardo da Vinci e vou trazer algumas coisas sobre o contexto do Leonardo da Vinci. A prova do Enem não vai perguntar das coisas específicas do Leonardo da Vinci, mas sim sobre o contexto, né, do Leonardo da Vinci, que é a Idade Moderna, e principalmente aí sobre o Renascimento cultural. Então, vamos lá, primeira parte, o que a gente pode trabalhar, né, lembrar do Leonardo da Vinci. Então eu vou começar com a minha infância, né, quando nós pegamos aí o Leonardo da Vinci, eu lembro das Tartarugas Ninjas, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, né, eu assisti o desenho das Tartarugas Ninjas e lembro que as Tartarugas Ninjas tinham o nome dos principais artistas renascentistas, Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. Mas essa aí é a tartaruga da minha época, tá? Da época de alguns professores amigos meus aqui, tá? Pessoal mais velho também. Hoje as tartarugas são um pouquinho melhores, né? Elas são mais fortes, são mais medonhas aí, tá bom? Mas vamos falar agora a verdade sobre um pouquinho do Renascimento. Eu não quero que vocês entendam apenas o Renascimento como um movimento artístico. Eu não quero que vocês entendam o Renascimento apenas como um movimento. Apenas não estou rebaixando as artes, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou falando do Renascimento como um movimento de muitos intelectuais, de muitas transformações em vários âmbitos, em vários pontos aí da sociedade. Beleza? Como, por exemplo, se a gente pegar a literatura, né? Pegar Camões, Miguel de Cervantes, se você for pegar próprio Erasmo de Roterdã, né? William Shakespeare, se a gente for pegar, por exemplo, né? Outros âmbitos, por exemplo, da ciência, né? Galileu, Copérnico, o próprio Francis Bacon, né? Apelidado de Chico Toicinho, né? Mas é o Francis Bacon, o Maquiavel, que para mim é o mais fodástico de todos. Esses são os grandes nomes do Renascimento. Então, pessoal, o Renascimento cultural, ele é algo que pode aparecer na sua prova, no sábado. Porque como o Enem vem trazendo essa ideia de agregar ciências humanas e trabalhar apenas como ciências humanas, ela pode fazer uma pergunta de qualquer área aí, tá? Dentro desse contexto do Renascimento. Beleza? Então vamos para alguns tópicos que eu acho importante vocês lembrarem para a hora da prova. Então vamos lá, Jequiti, momento para dar aquela quebrada, né? Nada a ver. E vamos lá, falando um pouquinho aí sobre o Renascimento cultural. Quando nós falamos do Renascimento cultural, a gente tem que lembrar sobre renovação. É um momento de renovação intelectual, um momento de renovação mental, científica, filosófica, literária. O Renascimento é um movimento parece que as coisas são novas, mas eu gostaria de chamar a atenção, né? Se tudo fosse novo, acho que a gente tinha que chamar de nascimento e não de renascimento. Mas citar a palavra renascimento é porque você está tendo aí os valores da antiguidade clássica, né? Grécia, Roma, sendo trazidos para a idade moderna, tá bom? Então eu gosto de colocar que seria a criação de uma mentalidade aí inovadora. Eu gosto de trabalhar essa parte da inovação, né? É a parte da inovação que você pode falar assim, nossa, o homem está tendo uma ruptura total com o mundo medieval. Não. Eu acho que é um erro que a gente acaba cometendo, achando que essa ruptura total. Não é à toa que se você for ver alguns artistas, como apareceu ali uma imagem do Michelangelo, ele está mostrando ali, né, a criação de Adão, né, algo aí bem interessante, né?
ou, né, algo que mostra a interação maior entre homem e Deus, tá? O homem ele não está rompendo, o homem ele está pegando, né, o livre-arbítrio, né, que Deus deu, a racionalidade, o racionalismo para ele poder pensar, né, e para ele poder também descobrir as coisas. Então, cuidado ao achar que o renascimento, a impressão que dá que todo mundo virou ateu, né, aqueles ateus, graças a Deus, mas nada a ver. Tranquilos? E tudo isso só foi possível por causa, né, de uma corrente da Baixa Idade Média, que nós vamos chamar de corrente humanista, uma corrente aí, né, que vai trazer a valorização do ser humano, dentro da perspectiva também que esse homem, tá, foi criado por Deus. E eu até peço cuidado, né, para os alunos, quando a gente trabalha antropocentrismo, né, porque o antropocentrismo ele é diferente do teocentrismo, né? Totalmente ao contrário, é que teocentrismo você fala Deus no centro. Antropocentrismo, o ser humano, né? O homem no centro. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente pelo fato, tá? Principalmente pelo fato do antropocentrismo, se você colocar o homem no centro, dá a impressão que você está deixando tudo que é de Deus para trás. Só que o erro não é no antropocentrismo, o erro é no teocentrismo. Teocentrismo, por mais que a origem da palavra seja Deus no centro, teocentrismo seria então, de fato, né, a Igreja Católica com as suas explicações teológicas no centro, patrística e escolástica no centro. Então o homem agora, ele vai deixar um pouquinho de lado, vai utilizar inclusive até algumas coisas como base, né? Ele vai deixar um pouquinho de lado a patrística e a escolástica e vai começar a ser um pouquinho mais autônomo, né? Mais ele mesmo para tentar chegar a alguns avanços da Idade Moderna. Tranquilos, meus queridos? Então essa primeira parte aí, uma introduçãozinha leve, né? Eu gostei dessa imagem de Deus e Adão dando uma interagida, beleza? Segundo ponto que é interessante a gente saber, por que é na Península Itálica? Eu até durante as aulas, né, eu falo para os alunos, eu escrevo Itália, né, Itália, mas a Itália não existia como um país, né, a Itália ela não era unificada ainda. Então eu coloquei Península Itálica para evitar problema. A Itália, pessoal, é um pouquinho diferente, porque ela tem uma tradição de cidades autônomas, né? Enquanto você tem aí, né, aquela fragmentação do sistema feudal, enquanto você tem aí toda aquela mudança, né, da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, a Itália, o norte da Itália principalmente, ele era comercial, né, eles mexiam com comércio, então tinha contato com árabes, com os bizantinos, então a Itália era um pouco diferente no modo de pensar. E sem contar que se você pegar algumas cidades, que eu até coloquei ali, né, Gênova, Florença, Veneza, eram cidades aí, né, Roma inclusive que tinha obras, né, obras aí greco-romanas, então eu até brinco, né, imagina quando era o Danilo pequenininho lá, né, até mais gordinho que agora, aí eu falava pra minha mãe, ela falava, filho vai lá no mercado pra mãe, né, aí em troca do mercado eu gostava de, mãe, mas eu posso comprar um doce, né, alguma coisa? Aí ela pode. Aí eu virava a rua da minha casa, aí eu via a igreja, aí eu via uma quitanda, aí eu fico assim, agora coloca o Danilo lá na Itália, lá em Roma. A minha mãe vai lá, né, me chama, pede para eu fazer, eu vou pedir o doce também, aí a hora que eu saio de casa eu vejo o Coliseu, eu vejo uma coluna romana. Então, assim, as artes na Itália também são importantes. Então, ó, além, né, do comércio ser apto para você ter contato com outros povos, né, árabes e bizantinos, e essa ideia de autonomia, o que não tinha, né, muitas vezes em outras regiões da Europa, é muito importante você saber que a Itália, né, ela tinha as obras, ela tinha essa questão autônoma. Beleza? Tranquilos? E aí, né, eu trouxe também a importância do renascimento urbano e comercial. É muito importante essa parte, porque aí o aluno assim, nossa, tanto renascimento carolíngio lá do Carlos Magno, renascimento urbano, renascimento comercial, renascimento cultural. Pessoal, o renascimento cultural, ele só aconteceu, né, ele só surgiu aí devido ao renascimento urbano e comercial, né? À toa que eu acabei de falar que as cidades do norte da Itália, principalmente, eram cidades republicanas autônomas que mexiam com o comércio. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, o comércio. O comércio ele vai ser responsável aí por financiar as artes. O comércio ele vai ser totalmente responsável pelo financiamento das artes.
Meio urbano, vamos lá, eu até brinco com os alunos, eu odeio generalizar, mas às vezes a gente usa alguns exemplos que seriam importantes para o aluno entender. Por que será que o Renascimento ele não aconteceria, sei lá, num feudo, no meio do mato, no bosque do feudo? Por que ele não aconteceria? Porque o que acontece na natureza, geralmente, são coisas da natureza. Já o meio urbano, né, ou seja, a cidade é um meio de aglutinação de pessoas. A cidade, como ela tem muitas pessoas juntas, ela também é um meio que, além da aglutinação, ela vai gerar a problematização. Então, querendo ou não, né, a cidade ela faz um pouquinho aí o homem a refletir, ela gera reflexão. O contato com o outro, o conhecimento de outras culturas, né, até a influência de outras culturas. Então a cidade é o meio que gera a problematização, né? E por causa da aglutinação do grupo de pessoas. Eu até gosto de brincar com os alunos, né? Quando eu estou trabalhando antiguidade oriental e antiguidade clássica, né? Antiguidade oriental, Egito, Mesopotâmia, né? Pérsia, essas coisas. E a antiguidade clássica, né? Grécia e Roma. Aí se você olhar, né? Por que os homens da antiguidade oriental criaram deuses? Né? Será que era total dependência daquela grande agricultura, do modo de produção asiático? Já a antiguidade clássica, os gregos criam a filosofia e os romanos vão potencializar o estudo do direito e das leis. Ou seja, a cidade ela tem um ponto importante nesse aspecto da reflexão, né, devido à problematização gerada pela aglutinação. E ali, né, se vocês analisarem, você vai ter os mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas eram os homens que financiavam os artistas. Então, por exemplo, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Donatello, o Rafael, o Botticelli, entre outros, tá? Eles tinham seus mecenas. Como assim? Os homens que financiavam, que encomendavam os quadros, que pagavam, né? Que sustentavam esses artistas. Vou até contar uma fofoca, né? Dizem que história é fofoca antiga, né? Seria interessante contar uma fofoca para vocês. O Leonardo da Vinci, né, o cara do tema principal aí da aula, o Leonardo da Vinci, ele adorava roubar corpos. Como assim, professor? Corpos. Então, o Leonardo da Vinci, né, ia pro velório. Então, você imagina, você tá lá no velório, num ambiente legal, né, você tá velando alguém, mas chega o Leonardo da Vinci no seu velório, né, aí você tá lá encostado, assim, no velório. Aí o Leonardo da Vinci dá aquela encostadinha e faz aquela pergunta de sempre, né, nossa, mas o que aconteceu? Né? Você fala, morreu? Aconteceu. Como assim? Aconteceu. Mas do que? O Leonardo da Vinci já começava a interrogar a pessoa do seu lado para saber o que era. E aí ele fazia a pergunta que era fundamental. Que hora que vai enterrar? A pessoa falava. Faltava 10 minutos para esse enterro, o Da Vinci já ficava lá, né, esperando, escondido, camperando lá no cemitério. A hora que enterrava, o Leonardo da Vinci com o seu aprendiz desenterrava o corpo, levava para sua casa, abria e começava a fazer os estudos de anatomia. Isso, pessoal, até hoje, tá? Mas naquela época era muito ilegal, né? Não podia, né? Roubar o corpo, levar e estudar. E quem que você acha que tirava o Da Vinci, por exemplo, da cadeia? Quem que você acha que influenciava para ele não ser preso? Os mecenas, esses grandes homens. E é muito comum, né, por você entender que o Renascimento ele teve total influência do comércio, é muito comum você achar que os mecenas eram só os burgueses. A maioria, né, eram burgueses, é óbvio. Mas você tinha, por exemplo, o Papa foi mecenas. O Papa pagou para o Michelangelo pintar o teto da Capela Sistina. A nobreza também, alguns reis, eram mecenas, eles financiavam os artistas. Beleza? Então fiquem espertos com o mecenato totalmente ligado ao renascimento urbano e comercial. Beleza? Tranquilos? Né? Características. Essa é aquele tipo de questãozinha que pode aparecer no Enem, né? Com as principais características. Faz um texto grandão, né? O Enem nem gosta disso. E perguntar quais são as principais características do Renascimento. Vai aparecer lá, racionalismo, individualismo, hedoísmo, socialismo. Não, né? Racionalismo, né? Epicurismo. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, né? Que acaba pedindo aí, né? As características fundamentais do Renascimento. Então, lá, eu trouxe, ó. Então, a gente pode lembrar do racionalismo, a gente pode lembrar aí, tá? Do naturalismo, do antropocentrismo, a gente pode lembrar de dois pontos que, sim, se você pegar o antropocentrismo,
Se você pegar, né, o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, o homem no centro, né, aquela questão do antropocentrismo. Às vezes até eu brinco com os alunos, né, que essas teorias de terra plana, eu gosto de colocar o homem vitruviano num terrinha quadradinha, planinha também, para agradar todo mundo, que é assim que é legal, agradar todo mundo hoje, beleza? Né? Você pode pensar também, entre outros aspectos, no naturalismo. E aí, se você pegar, né, com esse quadro que é famosíssimo, que é a Mona Lisa, né, a mulher de um comerciante, até então, fora os mistérios que tem em volta dela, duas características que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira, né, olha que legal a Mona Lisa, ele tirando um selfie, né, de novo outra fotinha de selfie. A primeira seria o hedonismo. O hedonismo é a adoração do prazer, né? O hedonismo em Roma, né, os romanos adoravam lá na Roma antiga fazer festas, tomar vinho, comia, ia nos vomitórios, lá os lugares para você vomitar e comer mais, né? E depois ela comia de novo, depois vomitava para comer mais, aí bebia, e depois tinha uma adoração ao deus Baco, né, aquela pegação, um monte de coisa, entre outras, deixa para lá, corta, porque o horário não nos permite falar mais. Mas essa cultura que é o hedonismo, que você utiliza que o único propósito da vida é o prazer, o Renascimento vai adaptar. E infelizmente, ou não sei, felizmente, essa adaptação do hedonismo vai ser uma adaptação aí meio que dentro do padrão socioeconômico do período. Ou seja, vai criar a concepção do consumo. No lugar de eu achar que prazeroso é beber, fazer festa, prazeroso vai se tornar consumir. Então, consumo é bom. Então, ser feliz é consumir sempre mais. Por quê? Porque você está vivendo numa época que quem está financiando essas coisas, né, é o comércio. Então, para o comércio isso é muito bom. E, juntamente com o hedonismo, nós podemos trabalhar também, tá, individualismo. Por isso que eu até brinquei com a Mona Lisa ali, né? Ela, né? O autorretrato dela, depois o selfie, né? E, ou seja, o fim do coletivismo, o início da competição, aquele coletivismo da Idade Média, de viver em comunidade, ia pintar, por exemplo, uma obra, pintava a galera tudo junto. Agora, o individualismo do Renascimento, né? Potencializado pelo Renascimento comercial também, ele vai trazer essa concepção do indivíduo sozinho, né? É a mesma coisa, você está lá tirando um selfie, você achou sua posição ideal lá, de repente aparece aquele seu amigo, gente boa atrás, estragou a sua foto. Ou você consegue um ângulo legal, estragou a sua foto, tá? Pessoal, isso é um individualismo que a gente está trazendo para todos os âmbitos da nossa sociedade, né? Que a Idade Moderna trouxe. Até hoje, né? Hoje você pega o Zygmunt Bauman quando trabalha da modernidade líquida, né? A modernidade líquida nada mais é que uma evolução desse individualismo, né? Hoje o jovem vive no seu quarto, ele se fecha, ele não preza mais pelas questões coletivas. Às vezes ele está dentro de casa e manda o WhatsApp para a pessoa de dentro de casa. Então é uma coisa que a gente tinha que refletir muito na sociedade atual. Tá bom? E eu até coloquei a Mona Lisa, não foi à toa, eu coloquei a Mona Lisa porque na época do Renascimento ter um autorretrato era uma coisa muito foda, né? Autorretrato, retrato seu, né? Do autorretrato ao selfie. E então eu até brinco, quando eu era criança a gente ia na casa dos coleguinhas, né? Brincar, jogar videogame e de repente que você olhava na garagem e falava, nossa, o cara tem 2 carros na garagem, um é 0. Isso era status, né? No Renascimento, ter status era ter um autorretrato na sua sala. Se esse autorretrato fosse pintado por um renascentista, aí isso era mais foda ainda, né? Olha isso, o cara tem um autorretrato pintado pelo Sandro Botticelli, o cara tem um autorretrato pintado pelo Leonardo da Vinci, pelo Michelangelo. Então, aqui você tem um pouquinho dessas características. Tranquilos, meus queridos? Eu acho que esse aparato geral, né, essa parte importante de você entender com o contexto do Renascimento das ciências humanas, né? Eu joguei alguns personagens ali para vocês do começo da aula, o Camões, né, o Cervantes, quando escreve Dom Quixote, o próprio Erasmo de Roterdão, o Elogio da Loucura, né, o Shakespeare, todo mundo fala de Shakespeare, mas quem que leu Shakespeare, né? Poucos leram Shakespeare, eu assumo, eu li 2 obras do Shakespeare e 1 página, né? Eu li Júlio César, que para mim é melhor, porque eu amo história de Roma, né? Li Hamlet, que é muito legal,
E o Romeu e Julieta eu li uma página só porque, sei lá, acho meio estranho aquela história de Romeu e Julieta lá, sei lá se aquilo lá é verdade, Romeu e Julieta, mas deixa pra lá, tá bom? Como, por exemplo, no rumo científico, né? Se você pegar, por exemplo, o Renascimento científico, não entra muito na minha área, é muito comum quando você pega questões do Enem desse período, colocar aí Galileu, algumas coisas do Copérnico, o próprio Giordano Bruno, né? É um movimento que não tinha área específica. O Leonardo da Vinci, o cara era pintor, engenheiro, o cara projetou, por exemplo, encanamento de cidade, né? O cara projetou, por exemplo, máquinas de voar, uma máquina aí, sei lá, de disparar flecha com roda, né? A ideia do tanque de guerra. Então, são homens assim acima do seu tempo. O renascimento cultural, pessoal, ele pode abranger a prova de humanas inteira, ele pode colocar um texto de literatura, ele pode colocar um texto sobre a ciência, e assim, sempre cai nas provas, né? Todo ano tem alguma coisinha de idade moderna. Tranquilos? Mais uma vez quero lembrá-los aí da maratona, da nossa maratona que vai continuar, né? Eu fico até mal de entrar depois dessas estrelas, além de amigos, né? E depois vai vir mais, vocês têm mais a história, mais outras matérias. E lembrá-los também para a nossa super revisão essa semana. Não se esqueça, é uma puta oportunidade, né? Imagina ganhar uma bolsa para assistir a super revisão do Enem. Tranquilos? Ó, eu sou meio ruim com tecnologia, já eu vou fazer o download, ó, pelo menos eu falei do Telegram, estarei no grupo lá com vocês, à disposição para tirar qualquer dúvida. Tranquilos? Meus queridos, gostaria de desejar então uma boa maratona, desejar também uma boa prova do Enem, e vamos lá? Bora passar? Grande abraço a todos, viu? Até mais, valeu!